Brasileira morre ao tentar cruzar ilegalmente do México para o território norte-americano. Em Minas Gerais, 15 brasileiros são condenados por promover imigração ilegal para os Estados Unidos. Tráfico humano. Quadrilha é descoberta na Comic Con, na Califórnia, e vítimas são resgatadas. Estado de emergência é emitido para 54 condados da Flórida por tempestade tropical. E estudo de professor da Universidade de Miami, com base nos povos indígenas brasileiros, desmistifica conceitos de aprendizagem e fala. Se queremos entender melhor a diversidade linguística humana e a diversidade cultural, precisamos estudar agora mesmo essas línguas que infelizmente estão morrendo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira morreu em um acidente de carro ao tentar entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos através da fronteira com o México. O marido e a filha da vítima ficaram feridos, mas, segundo informações da polícia local, passam bem. Eles seguem hospitalizados. Leidiane Gomes era natural do Pará. Ela vivia na cidade de Rio Maria, onde nasceu, mas há poucos dias deixou tudo para trás em busca de um sonho. Queria chegar ao território norte-americano e recomeçar a vida ao lado da família. Para conseguir fazer isso, ela pagou a coiotes um alto valor com a promessa de atravessar do México para os Estados Unidos em segurança. Mas durante a perigosa travessia, quando tentava chegar à fronteira de carro, aconteceu um grave acidente. O veículo em que Leidiane estava com o marido e a filha adolescente era dirigido em alta velocidade por um coiote e capotou quando o atravessador viu autoridades e tentou desviar. Leidiane morreu na hora. O marido e a filha foram resgatados com ferimentos nas costelas e clavículas. Ambos seguem internados em um hospital do lado mexicano. Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha o caso, mas que não pode passar mais dados por conta da lei de acesso à informação. A família da vítima lamentou o ocorrido e diz estar devastada. Quando pai e filha forem liberados do hospital, eles querem levar o corpo de Leidiane para ser sepultado no Brasil. A Justiça Brasileira condenou 15 pessoas por envolvimento em esquema ilegal de imigração aqui para os Estados Unidos. Entre eles está um ex-vice-prefeito de uma cidade mineira. A quadrilha cobrava até $22 mil dos imigrantes para realizar a travessia. O grupo atuava há 6 anos. Toda semana, eles levavam imigrantes até a fronteira do México com os Estados Unidos e realizavam a travessia de forma clandestina. Depois da passagem, esses indocumentados se entregavam às autoridades americanas no esquema conhecido como Cai-Cai e pediam asilo. Muitos viajavam com menores de idade, simulando uma família, com documentos falsificados, para que a entrada fosse facilitada nos Estados Unidos. A quadrilha cobrava entre 15 e $22 mil por imigrante. A Polícia Federal descobriu o esquema e prendeu 15 brasileiros. Eles foram condenados pela Justiça por tráfico humano e organização criminosa. Entre eles estão Eli Moura de Paula, ex-prefeito de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, e o irmão dele, Vanildo Moura de Paula. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos conseguiu interromper a ação de uma quadrilha de tráfico humano na Comic Con, o evento de cultura geek que aconteceu há poucos dias na Califórnia. Segundo as investigações, o grupo criminoso usou anúncios falsos para atrair presas para o evento. 14 criminosos foram detidos e 10 vítimas resgatadas, entre elas uma adolescente. No mundo da fantasia, um choque de realidade. Uma operação policial em meio à Comic Con em San Diego resultou na prisão de 14 pessoas acusadas de exploração sexual e no resgate de 10 vítimas de tráfico humano. Realizada anualmente, a Comic Con é a maior feira de cultura geek de quadrinhos do mundo e atrai cerca de 100 mil participantes de todas as gerações. No mundo capitalista, onde pessoas são consideradas mercadorias, que podem ser trocadas, que podem ser vendidas por pessoas que não respeitam a dignidade das pessoas e o direito a uma vida livre de violência. Nós estamos falando de tráfico de pessoas, nós estamos falando de violar o direito de ir e vir, nós estamos falando de uma situação de submissão
por conta de um sonho, de uma situação de desigualdade social, de pobreza, de miséria, ou por conta dos fenômenos climáticos, ou ainda por conta de guerras ou perseguições, pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade. Esse abuso da situação de vulnerabilidade traz esse terreno fértil para o aliciamento ao tráfico de pessoas para as suas mais diversas modalidades. A ação policial durante o evento foi precedida por uma operação de 3 dias. Entre as vítimas resgatadas estava uma jovem de 16 anos. Segundo as autoridades, eventos de grande magnitude são foco de abusadores e a expectativa é que as prisões executadas agora mandem uma mensagem clara de que crimes desta natureza são intoleráveis. Estima-se que no mundo haja mais de 27 milhões de pessoas vítimas de tráfico humano. Nós não podemos tolerar, por exemplo, que em grandes eventos traficantes se aproveitem da situação de vulnerabilidade de crianças, por exemplo, que estão sem identificação. Essas pessoas, crianças e adolescentes sem identificação, elas são muito propícias à ação de um traficante. Por isso, eu reitero a importância de eventos como Comic Con, que recentemente a polícia da Califórnia conseguiu prender 14 traficantes. Que nesses grandes eventos, a exemplo dessa prisão que ocorreu, que se tenha cuidado com o local, com a segurança, com a identificação das pessoas que estão lá e com um treinamento para evitar as diversas formas de exploração que são utilizadas pelos traficantes de pessoas. Depois do intervalo, a gente mostra que o amado cafezinho dos brasileiros vai ficar mais caro no mundo. E tem os detalhes da prisão de um brasileiro em Massachusetts que era foragido após cometer um estupro. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Agentes de imigração de Boston, em Massachusetts, anunciaram nesta tarde a prisão de um brasileiro no estado. O homem de 55 anos foi detido sem resistência perto de sua casa, em Fall River. Essa é a imagem divulgada pelo ICE momentos após a prisão. O brasileiro não teve a identidade revelada, mas o Departamento de Imigração deu detalhes do caso e disse que ele é um foragido da justiça. Em outubro do ano passado, ele foi considerado culpado no Brasil por um estupro e em seguida fugiu aqui para os Estados Unidos. Ele entrou no país com visto de turista em abril deste ano pelo Michigan. Agora ele aguardará preso a determinação de uma data para sua deportação. Chegando no Brasil, será entregue à justiça para cumprir os 10 anos de prisão pelo crime que cometeu. Agora a gente muda de assunto para falar do cafezinho, uma das paixões do brasileiro que vai pesar mais no bolso. É que essa bebida vai ficar mais cara no mundo inteiro, inclusive aqui. Pois é, olha, a culpa disso, segundo os especialistas, é da mudança climática que está afetando as plantações e a produção do grão. A Carolina Camargo explica pra gente essa história. Basta sentir o cheirinho do café no ar, que lá vai o brasileiro. E quem é que resiste a essa iguaria? Eu acho que tirar café do brasileiro, se não pode aumentar o preço, o brasileiro vai dar o jeitinho de tomar o café dele. O café é a segunda bebida mais consumida pelo nosso povo, só perde para a água. Mas essa paixão, que atravessa fronteiras, vai ficar mais cara aqui nos Estados Unidos e vai pesar no bolso. É que o preço do grão disparou no mercado internacional e atingiu a maior alta em 13 anos. Os especialistas dizem que a mudança climática foi a responsável por essa situação. O café é extremamente sensível à mudança de temperatura e reage de forma negativa quando o tempo fica muito quente ou muito frio. Como os Estados Unidos estão enfrentando climas extremos nos últimos meses, a produção do grão tem sido bastante afetada. Isso significa que, em breve, a baixa nas colheitas deve refletir diretamente no preço do cafezinho. Não espere ver o seu cafezinho mais barato nos próximos meses. Isso porque a gente tem visto uma tendência de alta nos preços do café desde outubro de 2023. Isso pode ser explicado por dois comportamentos. Primeiro, o comportamento do clima cada vez mais instável, o que faz com que as colheitas dos produtores sejam cada vez mais arriscadas. Então, eles demandam
cada vez mais por cada pé de café. Segundo, essa também é a bebida predileta da população, uma vez que todo mundo está buscando um estimulante natural e cada vez mais as pessoas buscam no café essa resposta. O preço atual do café está em torno de $4,90, mas é bom se preparar. Ele vai subir ainda mais. Falta saber se os brasileiros vão abrir mão dessa paixão nacional. Tomo todo dia o café e amo o café. Não tem problema o preço aumentar. Eu vou continuar com o meu café. Agora, uma péssima notícia para os amantes do chocolate. Hoje, 43% dos produtos de cacau aqui nos Estados Unidos são um risco à saúde. Isso porque eles excedem os níveis seguros de chumbo. O dado preocupante foi revelado por um estudo liderado pela Universidade George Washington. Os pesquisadores avaliaram a extensão da contaminação por metais pesados em 72 produtos de chocolate encontrados nas prateleiras dos supermercados. E quase metade das amostras excede os limites permitidos. Os chocolates amargos e rotulados como orgânicos são os que têm os níveis mais elevados de chumbo, cádmio e arsênico, que representam um risco significativo à saúde. Pesquisas já mostraram que esses metais estão ligados ao câncer e doenças crônicas, assim como problemas reprodutivos e de desenvolvimento. Mas afinal, como esses químicos vão parar no chocolate? Os metais estão naturalmente no solo e passam para os alimentos, mas o uso extensivo de fertilizantes e a poluição podem aumentar a quantidade que acaba parando naquilo que comemos. Por isso, segundo especialistas, é importante consumir tudo com moderação. Além do chocolate, outros alimentos contêm metais pesados, incluindo peixes e arroz. Os pesquisadores recomendam que o consumo de chocolate segue liberado de forma segura, com uma porção de chocolate amargo equivalente a cerca de 30 gramas por dia. Essa quantidade está associada a benefícios cardiovasculares, melhora no desempenho cognitivo e redução de inflamação crônica. Depois do intervalo, o estudo de professor da Universidade de Miami, com base nos povos indígenas brasileiros, desmistifica conceitos de aprendizagem e fala. E na volta às aulas, atenção, 17 estados têm isenção de impostos em itens escolares. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, anunciou que estão em falta os frascos para a realização de exames de sangue. Sem esses itens, não é possível fazer a coleta de amostras nos laboratórios e, com isso, pacientes em todo o país podem ficar sem análises e sem tratamentos apropriados. É através dos exames de sangue que é possível identificar muitos tipos de infecções e diagnosticar o tratamento correto com rapidez. Para isso acontecer, os centros de coleta precisam de frascos para o exame, mas os Estados Unidos estão registrando uma escassez desse item primordial. Sem esse material, muitos atendimentos aos pacientes vão ter que ser suspensos ou interrompidos, levando a atrasos de diagnósticos de doenças infecciosas ou até mesmo a análises incorretas. A BD Life Science, empresa que fabrica os produtos, alertou que estava realizando mudanças no sistema interno e que isso provocaria atrasos intermitentes no fornecimento aos centros de coleta. A FDA adicionou os frascos de sangue à lista de itens médicos em escassez no país. Cerca de metade dos laboratórios dos Estados Unidos usa um sistema de hemocultura compatível apenas para os frascos produzidos pela BD Life Science. O CDC e a FDA estão buscando alternativas para resolver a crise. Os conceitos básicos de aprendizagem e de fala no mundo não são universais como sempre se pensou. E povos indígenas brasileiros são os responsáveis por revelar isso. É que um professor de uma universidade daqui de Miami, que passou parte da sua infância na Amazônia, foi um dos pesquisadores por trás dessa descoberta. E quem nos mostra todos os detalhes dessa história é a repórter Coni Rocha. Caleb Everett é o professor de antropologia e psicologia que desmistificou o conceito universal de comunicação, de que a base linguística de toda a humanidade é universal. Eu acho que eu ajudei a quebrar esse conceito e a sabedoria convencional, mas na realidade é um trabalho de muitas pessoas em diversos locais, pesquisadores em linguística, antropologia, psicologia, que estão quebrando esse conceito. Essa descoberta não aconteceu de forma tradicional. Durante a infância, ele viveu com os pais em tribos brasileiras.
O americano se tornou um estudioso das línguas indígenas amazônicas e descobriu, por exemplo, que os nativos definem tempo, espaço e números de uma forma própria. Os Tupi-Kaurahib, que não tem nem sequer uma palavra para tempo e não tem como falar sobre a passagem de tempo de maneira qualquer. Então, até mesmo passagem de tempo, isso é uma metáfora, né? Que não existe em muitas línguas da Amazônia, por exemplo. Então, eles falam sobre o futuro, às vezes, como se existia atrás deles, então apontam para trás ou podem apontar para frente quando falando do passado. As descobertas e os estudos de Caleb foram colocados em 2 livros que chamaram a atenção de estudiosos e mudaram conceitos existentes até hoje. É o estudo de línguas do passado que está mudando a forma de se comunicar no mundo, questionando conceitos fixos criados nos anos 70 de que todas as línguas humanas possuem uma estrutura comum. As tribos brasileiras são o exemplo de que isso não é verdade. Se queremos entender melhor a diversidade linguística humana e a diversidade cultural, precisamos estudar agora mesmo essas línguas que infelizmente estão morrendo. Antes de ir embora, o professor Caleb nos ensina uma pequena parte da riqueza da linguagem indígena. Eu vou falar uma frase em caritiana, uma língua que eu falo mais ou menos. A frase é Utacatarian, que quer dizer eu vou me embora agora. Então, é uma despedida na língua caritiana. Então, você fala quer dizer eu, Takatari, vou me embora agora, eu novamente. Então, eu mesmo vou agora. E daí a resposta vem, Atara, vai então. Agora, olha só que boa notícia. Na contagem regressiva para o início do ano letivo, mais estados norte-americanos anunciaram uma medida que vai ajudar muitas famílias. Pois é, a isenção de impostos para produtos relacionados à volta às aulas. Agora, além da Flórida, pelo menos outros 16 estados aqui do país estão oferecendo descontos em variados produtos. Durante os meses de julho e agosto, os pais vão poder comprar material escolar, roupas, calçados e eletrônicos livres de impostos para os alunos de todas as idades. Pelo menos 17 estados norte-americanos aderiram à prática e estão vendendo mais barato produtos ligados à volta às aulas. A ideia é ajudar as famílias a economizar, já que este ano os itens escolares estão custando caro. A previsão é que os pais gastem, em média, quase $900. É o segundo valor mais alto da história. O primeiro foi no ano passado. Segundo a National Retail Federation, mais de 55% das compras de volta às aulas começaram no mês passado. O total de gastos neste ano com itens escolares deve atingir quase $39 bilhões em todo o país. No próximo bloco, maior ponte de vida selvagem do mundo está sendo erguida sobre autoestrada na Califórnia. E a gente fala da tempestade que se aproxima da Flórida, colocando 54 condados em estado de emergência. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A maior ponte de vida selvagem do mundo sobre a autoestrada 101 em Los Angeles já está sendo construída. Esta não é a primeira ponte do tipo a ser feita aqui nos Estados Unidos, mas é o projeto mais ambicioso. A ponte vai ser uma passagem segura para leões da montanha, coiotes, raposas e todo um ecossistema natural da região, preservando e salvando milhares de animais. A inauguração está prevista para 2026. A vida selvagem cada vez mais se desenvolve ao lado de concreto e aço. Na Califórnia, a rodovia 101 é um desafio e tanto para os animais. A floresta deles é cortada pelas 10 pistas por onde transitam mais de 300 mil veículos por dia. A pista também divide 2 montanhas, a Santa Mônica e a Sierra Madre, restringindo o movimento de leões da montanha da Califórnia, uma espécie protegida, mas com uma população cada vez mais ameaçada. Going really fast and they're really loud under here. What is that like for an animal? Yeah, it's terrifying, right?
A diretora da Federação de Vida Selvagem da Califórnia diz que muitos animais tentam atravessar a rodovia, mas chegar vivo do outro lado é quase impossível. Por isso, a ideia de construir a ponte florestal, que terá 175 pés de largura, se estendendo por 210 pés. É o equivalente a outra rodovia de 10 pistas. As mais de 15 mil toneladas de concreto e aço serão cobertas com solo e vegetação nativa. Projetos como esse em outros estados também têm chamado a atenção, como os túneis da Flórida e as travessias em grande escala em San Antonio, no Texas. Cities see that, hey, this is something that's doable. Hora da previsão do tempo, vamos checar as temperaturas, saber onde chove e onde faz sol ao longo do final de semana. Olha, a nossa previsão para Boston é de pancada de chuva ao longo do dia, de amanhã principalmente. Em Nova York e Washington, um tempo um pouco mais estável. Mas volta a chover da faixa de Charlotte até Atlanta. E na Flórida, bastante mau tempo previsto, sol nem deve aparecer, a gente tem tempo encoberto, bastante chuva e trovoada pelo estado. Em Houston, máxima de 96, sol entre nuvens. Sol entre nuvens também em Brownsville. San Antônio, a gente tem tempo encoberto com máxima de 100 graus, mínima de 75. A gente tem tempo tímido também em El Paso com máxima de 102. A temperatura está subindo nessa região. Albuquerque, mínima de 71. Phoenix, olha só, gente, 114 de máxima, bastante calor nessa área. O sol vai brilhar forte em Los Angeles. Em Las Vegas, a gente já tem tempo encoberto com máxima de 111, mínima de 88. Em São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 55, máxima de 66. E a gente segue falando do tempo para a atenção de vocês, moradores da Flórida, porque uma tempestade tropical se formando no Caribe deve atingir o estado no final de semana. O governador Ron DeSantis decretou estado de emergência para 54 condados por causa de risco de chuva intensa e inundação. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. O mapa do Centro Nacional de Furacões mostra que essa formação está passando pelo Caribe com chuva e ventos fortes. Esse sistema segue avançando rumo à Flórida. Deve ganhar força e se tornar uma tempestade tropical, que vai receber o nome Debby. Esse sistema promete ser intenso e perigoso. Por causa disso, o governo já decretou estado de emergência em 54 condados do sul, centro e do norte da Flórida. O mau tempo, reflexo da proximidade do sistema, já deve começar a ser sentido em partes do estado, hoje à noite. A partir de amanhã, sábado, vai se formar a tempestade tropical Debby entre a Cuba e a Florida Keys. A tendência é que esse sistema permaneça como tempestade tropical e percorra toda a península da Flórida, já nos dias de sábado e domingo, e volte novamente ao oceano e afetando a Geórgia e as Carolinas já entre segunda até quarta-feira. A recomendação das autoridades para os moradores de áreas sob o alerta é que abasteçam o carro e façam estoque de água e de comida. Então esse sistema vai trazer bastante chuva, não esperamos ventos muito intensos, algo em torno de 40 a 50 milhas por hora, mas com bastante alagamento por toda a região onde ele passar. É isso, todo mundo atento e se cuidando, ligado nos alertas das prefeituras, Principalmente, né? Principalmente. Bom, então é com essa reportagem que a gente se despede de vocês nessa sexta-feira. A gente se encontra de novo segunda-feira. Você fica agora então com mais um capítulo da edição especial Apocalipse. Boa noite. Boa noite.